Fala, rapaziada, mais uma edição aí, né? Nosso terceiro episódio do Para o Ímpar, o quadro que ganhou a sua vida própria aqui no nosso podcast, né? Um podcast sobre futebol. Agradecer mais uma vez a audiência de todo mundo aí, geral que está acompanhando a gente, no nosso primeiro, no nosso segundo, né? Semana passada a gente falou, né, sobre o Cristiano Ronaldo e o Messi, né? Se a vida deles já tinham se encerrado ali, né, dentro do futebol. E para quem não acompanhou, pode verificar lá, a gente falou também de Ronaldo e Henry. E agora vamos para mais uma, né? Lembrando que você pode encontrar a gente nas redes sociais aí no @podcastsobrefute. A gente está no Spotify, está no seu agregador de podcast, onde você preferir escutar, a gente está lá. A gente está trazendo para cá para trazer, né, esse quadro agora do Vida Própria, para quem quiser ver a gente aí, nossos roots, debatendo e tal. É um combo, é um a mais aí para vocês e para a gente também poder, como a gente está gravando sempre de casa aí, fica melhor a gente se vendo aí do que falando, né? Lembrando, sou Júlio Velasco, pode encontrar em qualquer rede social aí, @eujúliovelasco, ou então, né, o Menino PL lá da Pele da Depressão também, você pode encontrar lá. Só pesquisar aí que tamo junto. E, pô, começar aqui, deixar eles se apresentarem também, né? Tô com os parceiros aí, Paulo Rogério. Fala, Paulo. Fala, Júlio, um salve pro Nicolas também, um salve pra rapaziada que tá nos assistindo mais uma vez. Agradecer, né, que vocês, quem tá nos apoiando nesse início, nessa nova trajetória no YouTube também. Vamos para mais uma edição, nossa terceira. Espero que na edição passada a gente já deu uma encurtadinha para ver se vocês curtiam mais, aí a gente pretende continuar no mesmo formato. É isso. E aí, Nicolas? Tranquilo? Tranquilidade, Júlio. Fala, Paulo. Fala, galera aí ligada no podcast sobre futebol. Sou o Nicolas Franco. Pois é, vamos fazer aí nossa terceira edição. As duas primeiras já foram um ótimo debate, né? Teve um grande retorno aí de vocês. Obrigado por vocês continuarem acompanhando a gente. Espero que vocês gostem também dessa terceira edição do nosso quadro que migrou para o YouTube. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos que vamos, né? Sem enrolar, vou deixar o Paulo aí, né? Comecei apresentando ele, então vou deixar ele jogar o primeiro tema dele aí. Começa pra gente aí. Vou jogar e já adianto que é um tema meio polêmico, né? Eu vejo muita divisão no tema, né? Quando isso é debatido em programas esportivos, em mesa de bar, enfim. Queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que é possível que um time deixe de ser grande? Deixar de ser grande, eu acho que se é grande, acho que não. Para sempre, grande fica. Ele deixa de ser competitivo, ele deixa de ser... O que é time grande para você? O que é um time grande? Para você. Eu acho que todo time, sem querer ficar um pouco em cima do muro, igual semana passada, na questão do Ronaldo e do Henry, e sem querer fazer muita média, eu acho que todo time ele já é grande de história, né? Todo time dele, a sua fundação, ele tem a sua história e tudo mais ali, né? Mas dentro do nosso cenário assim, atual, acho que é aquele time que tem um passado rico de títulos, de conquistas, um time então que começou a adquirir esse combo, né, de levantar taças, de brigar, de ser competitivo. Por exemplo, um exemplo aqui, né, puxando assim para o meu lado da Premier League, a gente tem o Tottenham, que tem o seu passado de títulos e tal, e parou no tempo, não ganhou mais nada, e voltou a ser competitivo, e hoje volta a ser considerado um time grande. Mas, por exemplo, o Aston Villa é um time grande para você? Para mim, gigantesco, porque muito pelo seu passado, o jogador que mais serviu jogadores para a seleção inglesa, é um dos pioneiros do futebol ali na Inglaterra, tipo, a história dele é grandiosa, e tem título de Champions League e tal. Ele, pra mim, é o que eu tô falando, para mim, ele, usando o exemplo do Aston Villa, sempre vai ser grande, nunca vai deixar. Óbvio que ele deixa de ser competitivo, ele deixa de brigar no cenário, brigar com os grandes da Inglaterra hoje, mas de grande ele não pode passar mais 100 anos sem ganhar um título nacional, que vai ser grande. Pois é, eu vou na mesma linha do Júlio, inclusive eu já fiz uma edição do Pautas e Táticas, não falei na abertura, né? Também tem o canal, né? O Pautas e Táticas, eu já abordei esse tema, né? Se as equipes podem mudar de tamanho. Eu concordo com o Júlio, não acho que uma equipe que já é grande, que tem a sua história, que construiu tudo aquilo, ela vai deixar de ser grande, ela pode deixar de ser competitiva, assim como equipes que não são grandes, né? Que têm uma história um pouco mais modesta, elas podem vir a ser competitivas agora e vir a se tornar grandes. Quando a gente fala de estar se tornando grande ou não, na verdade a gente está falando de competitividade. E hoje em dia a competitividade tem muito a ver também com o seu poder aquisitivo, do seu poder econômico para investir no elenco. Então a gente vê, já que o Júlio puxou lá para o lado dele da Premier League, a gente pode ver o Chelsea e o Manchester City, por exemplo, como eles cresceram
a partir do momento que eles tiveram investimento para isso, para poder competir nas principais frentes, pelos principais títulos. Na França, o Paris Saint-Germain, a mesma coisa. E aí equipes, por exemplo, como o próprio Aston Villa, que não tiveram essa competitividade, não tiveram esse investimento, eles deixaram de ser considerados grandes, né? Por exemplo, não fazem parte do tal do Big Six, que são as 6 equipes que, teoricamente, são as 6 mais competitivas. Né? As mais relevantes hoje, as que são mais competitivas hoje, e os 6 elencos mais caros. As 6 equipes que realmente têm um poder aquisitivo, uma capacidade de investimento maior dentro da Inglaterra. E isso acontece em todos os países, né? Eu acho que dá para uma equipe não encolher de tamanho, mas ela deixar de ser competitiva a ponto de ela sair do radar, ela não impor mais respeito no seu adversário, ela não atrair os principais jogadores. Mas tudo que ela construiu no passado, cara, nada disso vai apagar. Em um time menor, ele pode vir a se tornar grande. Para mim, time grande é isso. Para mim, clube grande é isso. É você ter a sua história construída, estabilizada, mas não necessariamente você precisa ser sempre competitivo. Aqui no Brasil se fala muito de ter 12 grandes, mas não quer dizer que os 12 vão entrar no campeonato para tentar disputar título. Até porque muitos deles têm crises financeiras, muitos deles estão em baixa, né? Estão em momentos ruins, não têm elencos fortes. Eu acho que em lugar nenhum lugar do mundo, nem na Inglaterra, nem em nenhum país, você tem um campeonato nacional, por exemplo, começando com 10, 12 candidatos ao título. Você tem 3, 4 e chutando alto esse número. Mas, sendo direto e respondendo a pergunta, não dá para um time grande deixar de ser grande, dá para ele deixar de ser competitivo. Eu vou na linha de pensamento de vocês. Primeiro, explicar para mim, né, o que eu considero, os tópicos que eu considero para um time ser considerado grande. Para mim tem que ter história, tradição, tem que ter títulos relevantes, tem que ter torcida, que é um fator primordial para mim, porque torcida que move o clube também, e constância também. Constância é o quê? Você sempre carimbar boas atuações ou boas temporadas ao decorrer da sua história. Ídolos também, não? É o quê? Ídolos também, ter grandes ídolos na história. Também é muito importante também. Até para atrair novos torcedores, que já agrega em outro tópico que eu citei também. Então, cara, quando eu pensei nesse tema, eu tentei pensar, será que eu conheço algum time que eu considero que deixou de ser grande? E, cara, eu não consegui pensar em nenhum exemplo assim, que eu acho que tenha deixado de ser grande. E através disso eu formulei minha opinião, né? Acho que, pelo menos até hoje, não tivemos um exemplo desse. O Júlio falou bem quando eu perguntei dele, do Aston Villa, que ele ainda acha grande, e eu concordo, por mais que o Aston Villa tenha deixado a desejar um pouco nesse último tópico que eu citei, da constância nos últimos anos, mas se a gente trouxer para o Brasil, cara, são fases que os clubes vivem também, o que não pode nunca mais ser relevante. Por exemplo, a gente tem agora um exemplo recente que foram Vasco e Botafogo sendo rebaixados juntos, e principalmente o Vasco, eu vi muita gente citando, não é mais time grande, quarta queda, né, em pouco tempo. Mas, cara, eu não consigo tratar o Vasco como uma equipe pequena, uma equipe média. A história do Vasco é uma das mais bonitas do Brasil. Se a gente pega, o Nico citou bem a parte dos ídolos. Olha os ídolos do Vasco, cara. Todos não, né? Mas grandes ídolos do Vasco são relevantes nas nossas principais competições. A gente tem o Romário como o maior artilheiro, se eu não me engano, da Copa do Brasil. A gente tem o Roberto Dinamite, o inalcançável Roberto Dinamite na artilharia do Campeonato Brasileiro. E, cara, o Botafogo é a mesma coisa, O Botafogo foi o berço junto do Santos, né? Mas foi o berço da seleção brasileira lá atrás, onde nasceu um dos maiores ídolos também, um dos maiores jogadores, que era o Garrincha. Fora os outros, né? Newton Santos, enfim. Então, acho que o momento tem que ser considerado, mas acho que não só isso também, porque por mais que o momento seja ruim, a gente tem toda uma história, toda uma relevância, toda uma constância lá atrás que é maior do que essa mancha agora. Eu acho que Botafogo e Vasco, exemplo do Brasil, estão construindo, infelizmente, manchas na sua história, mas acho que não o suficiente para deixar de ser grande. Eu, pelo menos, não consigo ver um time que deixou de ser grande, que eu acompanho, que eu conheço até hoje. Paulo, você falou sobre deixar de ser grande. A gente, assim, até aqui no Rio de Janeiro a gente tem um América, ele nunca deixou de ser um time tradicional,
nunca deixou de ser tratado assim, até como muita gente brinca, né? O segundo time do coração de todos os cariocas, né? Por toda a sua tradição, por tudo que conquistou no passado. Hoje em dia ele mal consegue se sustentar, né, na primeira divisão do campeonato estadual, mas, cara, você nunca vai apagar toda a história que o América fez. O América ele é considerado grande antes mesmo até do que o Vasco da Gama, né? Aqui no Rio de Janeiro, historicamente falando. Ele era uma equipe de elite antes do Vasco, porque ele se localiza, né, numa região do Rio de Janeiro até um pouco mais nobre, né, do que o Vasco, que é na Zona Norte. Então, não vou dizer que ele deixou de ser grande, porque relevantemente, nesses tópicos aí que você listou, torcida, títulos, ídolos, ele praticamente nunca teve. Ele teve uma tradição na sua época, mas ele nunca chegou a ser considerado um clube grande. Ele teve a sua tradição na sua época, acho que continua tendo e sempre vai ser respeitado mais do que outras equipes ali do subúrbio do Rio, ou em outras cidades, ou em outros lugares aqui no Rio de Janeiro. Sempre vai ter um respeito maior, sempre vão falar do América com um carinho maior e com respeito à sua história, então isso nunca vai se perder. Agora, que ele vai chegar a um patamar dos 4 grandes aqui do Rio de Janeiro só realmente com mais constância, com mais investimento. Aí o América vai ter que ser resgatado. E aí o processo de Vasco e Botafogo, por exemplo, para se tornarem um América é muito mais longo, porque eles construíram mais há mais tempo, porque eles realmente já chegaram a ganhar títulos internacionais, inclusive títulos com relevância nacional, toda a história de ídolos que ele tem, o tamanho da torcida que eles representam aqui. Então, para eles se tornarem um América é muito mais difícil do que eles voltarem às glórias do passado. Então, por isso que eu concordo com você. Acho que não existe um clube que tenha deixado de ser grande e não acho que vai existir algum clube assim no Rio, no Brasil, no mundo, em qualquer lugar. Você citou o América e, tipo, dando outro exemplo que é perto da gente também, a gente que é do Rio de Janeiro, que é o Bangu, cara, que viveu, tipo, vários anos muito bons no século XX. E, cara, hoje a gente sabe, o Bangu, pelo menos para mim, não é um clube grande, com todo respeito, mas é um clube super tradicional, pelo menos aqui no Rio. O pessoal que está nos ouvindo de fora e não conhece, é um clube que vem sempre carimbando a presença no Campeonato Carioca, que isso é importante, porque a gente trata só os clubes grandes, mas os clubes pequenos, eles lutam para estar ali. E só de você estar ali quer dizer que você venceu alguns jogos, algumas competições, a sua constância, não só em títulos, mas em ser relevante. É lógico que não se compara a relevância dos 4 grandes, mas enfim, o Bangu foi vice-campeão brasileiro, cara. Olha o nível disso. Então é um time tradicionalíssimo, porém acho que não podemos considerar grande por causa dos outros fatores, né? Torcida, títulos relevantes, enfim. Mas não deixa de ser um clube com muita tradição. E o Bangu que tu falou nos berços do futebol, né? Aqui do Brasil, não, do Brasil de uma forma geral, nos berços do futebol aqui do Rio de Janeiro pra gente, né? Até aproveitar e mandar uma salve aí, pô. Zé José, um professor meu, produziu um curta-metragem sobre o Bangu, sobre essa história, né, do futebol chegando ali. E é história, tipo, às vezes não tem o título, não tem a relevância, não tem essa questão, mas toda a história envolvida já torna um clube grande. E, óbvio, o passado não se apaga, ninguém mexe na história ali. O clube, para talvez deixar de ser grande, é se ele falir, fechar as portas e acabar. Fora isso, na minha opinião, não tem como. Tá ali, tá para sempre. E até levando de novo só pro meu lado, quando vocês falavam, retornando um pouquinho, que vocês puxaram esses exemplos e tal, tipo, na Inglaterra ali tem o Arsenal, um exemplo disso. É um clube gigante, e igual o Nicolas falou, né, deixou de ser competitivo, ele tá seguindo esse caminho. Temporadas era um clube frequente na Champions League. É um clube que não tem um título tipo, de Champions League, por exemplo, mas dentro da Inglaterra é gigante, bateu de frente com o United ali, né? Naqueles anos ali de 90 e tudo mais, era o time que fazia frente, eram as duas potências da Inglaterra. E de uns tempos pra cá... É o único campeão invicto da Premier League, a gente citou no programa passado, isso ninguém vai tirar dele. E hoje em dia você olha pro Arsenal, tipo, o Arsenal deixa de frequentar a Champions League, tem mais frequência na Europa League, não briga você citou, só te interrompendo, você citou que deixou de ser competitivo. Tipo, até concordo em parte, mas para você ver o tamanho do Arsenal, a gente tem essa visão de que ele não é tão competitivo assim, mas 2 temporadas atrás estava na final da Europa League, poderia ter sido campeão da Europa, por exemplo, não da principal competição, mas da Europa League, que é um grande título também.
Exato, ainda faz uma frente, ainda tem esses brilhos aí, né? Bem lembrado. E dentro da Inglaterra, tipo, ele não é mais apontado como favorito ao título. Se falando do próprio Tottenham, era um time que sempre parava o campeonato na frente do Tottenham. Hoje em dia isso mudou, o Tottenham inverteu o cenário. O Arsenal nem às vezes perto chega, né? E tanto que até esse atual momento está em meio de tabela e tudo mais. Mas, tipo, você vai apontar pro Arsenal e falar, pô, tá virando pequeno, deixou de ser, né? Não tem como. É o Arsenal, cara. Exato. Pô, é inimaginável, pô. Não tem como. E essa questão de títulos, o Milan, né? também, e tem o Milan também, um outro exemplo. Essa questão de títulos que o Júlio falou, a gente não pode reduzir também tamanho de clube a título, porque, por exemplo, o Nottingham Forest tem 2 Champions Leagues. Ele não é maior do que o Arsenal. Por quê? Ele não tem constância, o que foi um fator que o Paulo falou. É um clube que está ali nas divisões inferiores da Premier League há muito tempo, da Premier League não, né, do futebol inglês, há muito tempo, não consegue subir, não consegue ter investimento, e até na época dele, quando ele ganhou a Champions League, ele foi uma zebra. Ele não era um clube grande quando ele ganhou a Champions League, era um clube ali que conseguiu galgar e conseguiu chegar até lá. O Leeds United também chegou a ser vice-campeão da Champions League, foi o último campeão inglês antes da era Premier League. Caiu de divisão, ficou por anos lá, mais de uma década, voltou agora com um respeito completamente diferente. Mas todo mundo sabe que é o Leeds United, que é uma equipe muito tradicional, mas a competitividade dele faz com que ele meio que tenha uma visão de que ele encolheu de tamanho. Mas ele não encolheu de tamanho, os outros cresceram, ou os outros continuaram grandes. E aí, em comparação com os outros menores, ele sempre vai ser maior. Mas em comparação com esses que estão competitivos agora, ele sempre vai ser menor. Mas ele não mudou o tamanho dele, ele continuou do mesmo tamanho. Mas os outros clubes continuaram crescendo. Exatamente. O Leicester tá fazendo uma força para transformar o Big Six no Big Seven. Tá caminhando. O Leicester, depois do título, hoje virou um time que você fala, vai brigar por Champions, não, vai brigar por vaga ali na Champions e tal. É um time que você já considera como um time candidato ao título, talvez não, mas para estar ali no bolo. E tem feito isso. Ao título, acho que a gente só não considera o título porque o Leicester tá dando um azar ferrado também, né? Ele pega super times, né? Logo quando ele tá bem, né? Pô, o Liverpool foi campeão inglês, tipo, pela primeira... Um campeão inglês, não, foi campeão da Premier League pela primeira vez, pô. Aí o Leicester conflitou justamente com esse com 99 pontos, voando, aí, pô, como o cara vai competir com isso? É muito difícil. O próprio Everton também, né? Desculpa te interromper, Ju. Tem 9 títulos, né, de Premier League. É o 4º clube com maior número de títulos. Ele não está presente nesse Big Six. Não quer dizer que o Big Six sejam os 6 maiores clubes da Inglaterra. São só os 6 que estão nesse momento mais competitivos. Os mais relevantes. O Everton não está nesse bolo. E o que o Paulo estava falando ali, né, do... Pô, esqueci. O que tu tava falando? Eu esqueci. Falei coisa pra caraca já, pô. Tá falando do Leicester. Isso, do Leicester. Falei dos super times que ganharam do Leicester. Mas eu esqueci o que eu ia falar dele. Campanha do Liverpool de 99 pontos. Eu esqueci. Então deixa. Não, lembrei. É que isso que ele tava falando do Leicester, que aí vai dar azar que vem o Liverpool, surge e tal. É igual o Tottenham, por exemplo. O Tottenham tá nessa caminhada para ser gigante. O ano que o Tottenham ia beliscar, ia levar a taça, surgiu o Leicester. Do nada, deu azar que o Leicester tá dando agora. Surgiu o Leicester com aquela campanha impecável, papando o título. Lá com o gol do Hazard, no último momento não, né? Mas nos instantes finais ali contra o próprio Tottenham, que entregou o título pro Leicester. Então a gente fechou, né? Fechamos 3 aqui. Voltamos a concordar depois da semana passada. O Paulo traz temas que geralmente todos nós concordamos. Aí depois ele fica sozinho, ele bota alguém sozinho, né? Então, pô, vou aproveitar e vou jogar um aqui, né? Semana passada eu não joguei, vou trazer o meu... Não é bem sobre o futebol jogado em si, né? Tem a ver com futebol, mas tem uma galera que lá no Instagram, praticamente também, né? Muita gente vem comentar comigo sobre jornalismo e tal. Eu vou trazer um aqui, um paro ímpar sobre isso. E como vocês, né, se formaram comigo, a gente se formou juntos, fez a faculdade e tal, para trazer a opinião de vocês aí para saber, né, sobre essa questão de revelar o time ou não.
Eu paro ímpar. Se dependendo da resposta, se alguém quiser revelar já aí ao vivaço aí, pode, solta. Mas é porque é o seguinte, é uma questão que eu fico pensando, tipo, eu tenho pensado bastante, mas não tanto com tanta frequência, mas eu penso assim para um futuro, né? Eu tenho visto, por exemplo, o caso do Vitor Caneto, que ele soltou um texto revelando o time dele, né? Do porquê torcer e tal. Tem o Mauro Betti também, que todo mundo já sabe que torce e tudo mais, e tem os lados bons e contras, né? Tipo, o bom é que a galera para de especular, e tem o ruim, por exemplo, que é o que eu queria trazer para vocês aqui, esse do Mauro Betti, que ele é muito atacado justamente pela torcida, né, do clube que ele torce, do Palmeiras e tal, né? Por, às vezes, deixar ser omisso, essas coisas assim, né? De acordo com parte da torcida que o ataca assim. Eu queria saber a visão de vocês sobre essa questão. Se vocês acham que é válido assumir o time, se vocês pretendem levar os prós e contras de vocês. Cara, tipo, tu vai ficar bolado se eu não tiver uma resposta para isso, porque, pô, É porque é complicado o assunto, é delicado, né, cara? Eu respeito muito os dois, tá ligado? Quem divulga e quem não divulga, porque eu entendo os dois lados. A gente tem, por exemplo, eu enxergo assim, né? Quem divulga o time geralmente vai ser mais olhado para ver se está cometendo clubismo ou não. E, cara, eu acho, tipo, louvável quem consegue demonstrar o próprio clube e fazer análises independente do time que torce e tal. Mas também, ao mesmo tempo, a gente tem o famoso clubismo contrário, né? Que não é aquele clubismo que você só exalta o seu time, mas, na verdade, você aponta muitos erros do seu time, você sabe muita coisa daquele time ali, então, tipo, aquilo ali acaba sendo um clubismo por você, tipo, saber mais daquele clube, pelo menos demonstrar ao vivo, né? Mais de um clube do que o do outro, porque você já está ambientado, é o time que você torce, então você sabe os prós e sabe os contras, e você acaba cometendo esse desequilíbrio, né, em análises diferentes. Então, esse é um contra. E, cara, eu, por exemplo, a gente é novo ainda, não tem tanta relevância assim no cenário, então eu não penso muito nisso agora, nos programas eu nunca falei, mas, cara, quem entrar no meu Twitter lá vai ver meu time. Vai todo mundo entrar no teu Twitter agora. Eu vou até pedir pro editor botar o arroba aqui agora, né, que é a chance perfeita. Quem quiser vai olhar, cara, tipo, eu até agora, eu decidi não divulgar, não falar, tipo, eu sou tal time, em redes sociais, em vídeos e tal, no podcast, mas, cara, no Twitter não vou esconder, vou comentar sobre o meu time, vou assistir os jogos, vou demonstrar que estou assistindo o jogo, comentar sobre o jogo, fazer crítica, fazer ressalvas, mas sobre divulgar mesmo, falar, gravar um vídeo, fazendo, acho que mais para frente eu vou pensar mais nisso. Eu até agora fico muito na dúvida, por isso que eu disse que eu não tenho uma resposta ainda para esse Para o Ímpar. Ficou em cima do muro. Mas não, mas fala bem. Bom, eu também. Vocês estão tudo quebrando meus pautas e táticas. Vocês estão indo lá pegando os temas. É uma divulgação. É uma divulgação boa. Meu editor, bota aqui embaixo também o link do Pautas e Táticas para o pessoal ver. Eu também já falei sobre esse assunto e logo de cara você clica no vídeo e vai ver lá qual é meu time. Então pode ir lá clicar, porque eu sou a favor, mas eu não condeno quem é contra, porque cada um sabe onde o calo aperta, né? Às vezes o cara vive ali, é setorista de um outro clube, de um rival, aí ele revela que torce para o outro, aí a gente sabe como é o mundo hoje, como é o torcedor, ele é meio maluco, principalmente quando ele tá alcoolizado. E te fecha até portas, né? Pois é, e tipo, compromete a tua segurança, o teu bem-estar no teu ambiente de trabalho, porque você tá lidando com uma paixão sua, mas também com uma paixão dos outros. E aí você tem a responsabilidade de ser imparcial, de separar as coisas, mas o torcedor ele não pensa assim. O torcedor, ele acha, até essa questão que o Júlio falou, o torcedor acha que a partir do momento que você assume qual é o seu time, você tem que agir como ele, como um torcedor. Você tem que lutar pelo que o torcedor luta, você tem que cobrar como um torcedor cobra, e o papel do jornalista não é isso, cara. Mesmo que ele revele qual é o clube dele, ele não pode tratar o clube dele como superior ou se dedicar a falar apenas sobre ele com mais veemência e com menos veemência dos outros. Isso que o Paulo falou também sobre a questão de conhecer mais quais são os problemas dele. É muito fácil você ver qual é o time dos jornalistas exatamente por isso. Você presta atenção nos comentários dele e vê se ele fala com algum conhecimento a mais sobre determinado clube, pelo outro ele já
não fala tanto, ele já não tem tanto conhecimento assim. Mostra, primeiro, um profissional bem mais ou menos que ele é, porque ele não faz o trabalho dele de forma completa, e segundo, o clubismo. Então, a partir do momento também que você tem esse peito de confiar no teu trabalho, na tua imparcialidade, para poder fazer isso, e saber que você sabe fazer comentários imparciais sobre o seu time, mas também sobre o dos rivais, eu acho que você só tem a ganhar com isso. O pessoal não vai ficar procurando clubismo na tua análise, já vai saber que você torce para aquele time. Alguns dos mais respeitados jornalistas da história do Brasil, jornalistas esportivos, revelavam os times deles. Alguns dos melhores do momento, por exemplo, a gente sabe qual é o clube deles, e eles não agem com clubismo, eles não vão na frente da televisão e falam, eu torço para esse time. Não, você já sabe porque eles já revelaram em outros momentos, em outro tipo de trabalho. Mas é isso, cara. Então, eu sou a favor, sim, do jornalista esportivo revelar o clube que ele torce, mas desde que ele seja realmente um bom jornalista, saiba agir com imparcialidade, sabe respeitar o outro clube, saiba se informar e passar informações completas sobre mais clubes e não apenas o dele. Então, eu sou a favor, mas respeito quem seja contra, porque, como eu disse, como eu abri dizendo, cada um sabe onde seu calafé. Você citou até esse exemplo dos jornalistas, né, atuais. Tipo, vou citar de novo o Mauro Betti, por exemplo. Eu sou fã do cara, acompanho, e é um dos caras. Ele, próprio Vitor Canedo, também lançou um texto falando do porquê torcer, do porquê ele acredita que se deve revelar o time, e me fez refletir sobre, né, lendo ali e tal. Só que quando eu paro para pensar nesses contras, por exemplo, você entra no Twitter do Mauro Betti, e que ele dá muita atenção para os haters, né? Ele acaba respondendo, rebatendo e tal. E geralmente a galera ali, tipo, pelo que eu vejo, 90% é da torcida do Palmeiras atacando ele, porque tipo, ele tem que provar que ele é palmeirense. A galera fala, você não é palmeirense, você usa o Palmeiras, não sei o que, tal. E o cara que já escreveu o livro pro Palmeiras, já fez várias coisas, acho que tem nome lá no estádio, na sala lá do Palmeiras e tal. E ele tem que estar provando todo o tempo que ele é palmeirense, que ele é torcedor do Palmeiras, que ele não é menos palmeirense que ninguém e tal, por falar uma verdade sobre um outro time que está bem, que está em melhor momento e tal, ou então por não elogiar o Palmeiras e tal. E a gente vê que a torcida cobra dele, tipo, o jornalista de tal time defende o time, você não defende, você deixa eles atacarem. Ele fala, cara, não tenho que defender nada, não é comigo, eu tenho que falar a verdade ali, o que é. Exatamente, só fazendo um aviso, né? Hoje, mais uma vez, interrompendo aqui a gravação. Mas, a família está em peso. Eu botei o fone porque aqui fora tá um barulho e vou ter que falar assim, né? Perto do microfone, só para vocês ficarem cientes do resto do programa. Mas, enfim, vocês falaram um pouquinho do contra, da própria torcida reclamar desse jornalista que assume o clube, né? Mas também tem o contra da torcida adversária, que Pior ainda. Muitas vezes... exatamente. Um exemplo que eu tenho, que é um cara que eu acompanho, que é o Fred, do Desimpedidos, acho que todo mundo que está assistindo aqui deve conhecer. Ele é palmeirense declarado, já fez vídeos, indo a jogos e tal. E muitas vezes ele traz essas ocorrências, né, esses fatos no canal Desimpedidos, dizendo que torcidas de outros times vão xingar ele e tal, vão ameaçar até de morte, de agressão. Na final da Libertadores, por exemplo, de 2019, ele foi pro jogo, né, vestiu a camisa do Flamengo, porque o Fred é aquele cara que, tipo, ele é muito palmeirense, mas ele não tem essa cisma de vestir camisas de outros times. Então ele vai, até porque é o trabalho dele também, né? E ele foi ameaçado também nesse caso, até o exemplo que vocês estavam citando, torcedores da própria torcida, porque sabem que ele é palmeirense e viram ele vestindo a camisa do Flamengo. Então, ameaças atrás de ameaças. Então, tem esse lado negativo também. Então, acho que tem dos dois lados positivos e negativos, e cabe o jornalista, a pessoa escolher. E é o que eu falei até pro Nego, e te fecha portas também, no caso, você quer ser setorista de algum clube. Aí você já revela o teu, vamos supor que tem uma vaga para ser setorista de um rival. A torcida talvez não te abrace, o clube talvez, dependendo de como você age também na internet, né? Isso depende muito, se você agir com coerência e tal, né? Se justo ali, o clube acho que não vai se importar, vai querer um bom profissional para ele. Mas você ainda vai ter que cair nas graças da torcida também, né? Que geralmente a torcida quer alguém que seja do time, trabalhando pro time. E é diferente, é bom a gente fazer a diferença do que é um setorista,
o que é um jornalista independente, né, de um veículo que cobre só o clube ali e faz um jornalismo para torcedor, e o cara que já trabalha dentro do clube para trabalhar naquele veículo do clube, né? Uma Flá TV, um Corinthians TV, sabe? Esse tipo de veículo. Então, são 3 coisas diferentes. O setorista é o cara que acompanha aquele clube para um veículo maior, para poder trazer as informações de dentro daquele clube. É o clube que ele cobre. O jornalista independente é um cara que ele é jornalista realmente, ele faz o trabalho dele, mas ele é muito mais a voz do torcedor dentro da profissão. Ele vai falar muitas vezes o que o torcedor quer ouvir. Você não pode cobrar do setorista que faça a mesma coisa. E o cara que trabalha no veículo de clube, ele praticamente não é jornalista, ou não faz jornalismo, ele faz publicidade, ele faz relações públicas, muitas vezes ele vai focar só no lado bom. No momento de derrota, ele vai... Assessoria de imprensa também. Uma assessoria de imprensa. Né? Por exemplo, no momento de derrota, numa rede social, ele vai postar que o time perdeu e que o próximo jogo é contra tal time, tal dia. Quando o time ganhou, ele vai exaltar, vai mostrar quem fez o gol, vai soltar vídeo do gol, vai mostrar como foi a preleção no vestiário. Isso não é jornalismo. Então são 3 coisas completamente diferentes. Dentro da profissão, mas você não pode cobrar um setorista da mesma forma que você vê um jornalista independente que trabalha cobrindo o clube, mas trabalha para ele mesmo e faz um serviço para aquela torcida, não para um clube, não para um veículo grande cobrindo um clube específico, e o cara que já trabalha dentro do clube. São 3 coisas completamente diferentes. Então é isso, né? Só ressaltar que esse caso aí que o Nicolas bem citou, né? Esse das pessoas que trabalham no próprio clube, como eu estou Flá TV, Corinthians TV, enfim, isso, tipo, respeito quem faz, até porque cada um ali precisa, é o ganha-pão, né? É o que gosta também, de certa forma, tá fazendo pelo time, mas, cara, pra mim, pelo menos, eu não gosto de acompanhar coisas vindo de plataformas assim. A gente que é carioca, né? Teve ano passado, no Campeonato Carioca do ano passado, de 2020, as finais foram transmitidas, as finais do Campeonato Carioca foram transmitidas na Flá TV e na Flu TV, que foi a final da ocasião. E, pô, teve uma transmissão na Flu TV que os narradores, comentaristas, nem citavam o nome dos jogadores do Flamengo. Então, tipo, acho uma forçação de barra até demais nesse caso aí, né? E não curto, por mais que respeite. Cada um segue e faz o que bem entender, né, na profissão. E dependendo, prejudica até a própria torcida também, às vezes, de querer saber quem do time ali tá fazendo tal coisa. Sei lá, estudando o jogo, várias coisas também, né, relacionadas, tá só podendo ouvir. Aí tu não sabe quem do time adversário que fez tal jogada, que tal. Tu tem que trabalhar mais com a imaginação. A gente ficou aqui 1-0, né? Porque eu também não dei resposta, o Paulo também não. Só o Nicolas, né, que é a favor. Não, eu me posiciono a favor, e se vocês querem saber um pouco mais minha opinião sobre esse assunto, até se tiverem a curiosidade de saber qual é o meu clube de coração, por aqui eu não vou falar, porque eu vou manter a minha imparcialidade, e vocês vão ver quando eu for falar desse time, quando eu for falar de outros, que as coisas não se misturam, porque eu tenho a consciência disso. Mas vocês podem ir lá no Pautas e Táticas, procurar o vídeo sobre esse tema. A gente pode deixar até no link aqui na descrição do vídeo, e vocês vão poder dar uma verificada aí, eu podendo falar disso com mais veemência, com mais abrangência sobre esse tema, sobre esse assunto. Você só vai falar o teu time e pronto, aí vida que segue. Lá tem tudo explicadinho, você falando por quê e tal. O editor vai jogar aí, grandão. Aí, eu não vou te responder nem porque eu não quero, porque... porque realmente eu não tenho uma resposta, porque eu tô contigo, tamo junto. Até hoje eu não pensei sobre isso. Tipo, já pensei, óbvio, mas não cheguei a uma conclusão ainda. Então, Pode falar. Pode concluir. Não, eu só ia falar que quando eu tiver, eu te dou a resposta. A gente volta no vídeo aqui, a gente faz outro vídeo. Eu acho até que vocês não terem uma resposta é uma resposta. Vocês não saberem ainda se vocês são a favor. Eu acho que vocês tendem mais por enquanto eu sou contra, entendeu? Por enquanto eu sou contra revelar qual é o time e tal, porque eu não me sinto confortável pra isso. Contra que eu até entendi a sua linha de pensamento, mas só pra ressaltar que contra, pra mim, né? Tipo, não tem nada a ver com se você quer revelar, se outros jornalistas querem revelar. Não, sim. Eu ainda não entendi o que eu exatamente quero. Eu também não, eu acho muito da hora. O Canildo soltou um texto, igual eu já falei aqui, explicando do porquê que ele torce, né? Eu achei da hora.
e me deu um leve incentivo. Só que quando eu penso assim, de fato, porque também é o que o Paulo falou, eu também, vou assumir meu time, eu não vou, tipo, caraca, gravar um vídeo, uma selfie, ei, galera, sou tal time, hein? Não é isso, é só agir com naturalidade, igual o Paulo falou, tipo, às vezes comentar, falar, normal, assim, né? De uma forma normal, só que para mim não interfere tanto, talvez no momento não interferiria, mas é onde eu penso assim pro futuro, porque hoje eu não abordo tanto futebol brasileiro, vez ou outra eu comento ali, principalmente no Twitter, mas em relação, tipo assim, a vídeo, conteúdo aqui que a gente grava, na própria página, na PL, assim, o que me pega mais é o futebol inglês. Aí eu sinto um pouco assim, que é onde todo mundo quer saber o time, qual time tu torce, aí ficam, tu elogia um Chelsea e de repente tu torce pro Chelsea, aí na semana seguinte o Chelsea perde, tu faz um comentário, tu odeia o Chelsea, tu é torcedor do Arsenal, não é possível. Aí eu fico imaginando isso voltado pro Brasil, porque, aqui a gente vive isso, né? Aqui o Brasil vai ter mais, tipo, qualquer coisa que aconteça vai ter mais um boom do que o futebol inglês. Mas até porque, Júlio, a sua página ela trabalha com humor, com zoeira. Então você pode elogiar o Chelsea numa semana e zoar o Chelsea na outra. Eu tô usando o Chelsea como exemplo. Mas aí você se revela torcedor do Chelsea, por exemplo. Porra, se você teve a imparcialidade de também zoar o Chelsea, é um ponto positivo para você. Porque você revelou o teu time, mas mesmo assim você não deixou de zoar ele. Mas aí você cai no ódio da torcida do Chelsea. Fala, o maluco diz que torce pra... É o que acontece com o Mauro Betti. O maluco diz que torce pra gente, tá ali esculachando a gente, não tá dando uma passada de pano. Mano, assim? Mas você faz um conteúdo de humor, cara. Você vai elogiar e zoar qualquer clube. Exatamente. Mas aí é a tua consciência, mano. É o que você se sente à vontade pra fazer. Eu já vi um cara, por causa da foto do perfil, a gente reconhece, eu já vi um cara comentando, tipo, o cara numa semana vai lá, tipo, esse maluco não posta nada do Chelsea, o maluco odeia o Chelsea. Aí na semana seguinte que o Chelsea ganhou, tipo, fez um jogo interessante, aí eu botei mais conteúdo e tal, né? Aí o cara, esse maluco só fala de Chelsea, não é possível. O mesmo cara. Aí eu curti os 2 comentários. Fui passar o da semana passada pra conferir, né? Pra confirmar se era o mesmo. E era o mesmo carinha lá. Mesma fotinha do cara. Aí, aí a gente fica doido nessa. Ficou 1-0 então, né? Ponto pro Nicolas aí. Tamo junto, pô. Então eu ganhei sozinho. É o retorno. Vocês dois são a maioria, mas eu que fui vitorioso. Exatamente. É isso. Os últimos serão os primeiros, pô. A gente está estudando ainda. Depois vem um 2.0 só com esse Paroímpa pra gente debater, cada um com a camisa dos seus times aí. No 2.0 todo mundo revela. Todo mundo. O time gringo e o time do Brasil. Então fechamos, pô. Mais uma edição, é a terceira aqui do Paroímpa, né? Se encerrando. Valeu o geralzão que acompanhou a gente até aqui, que vem acompanhando desde lá do primeiro. Lembrando, se você estiver vendo agora, no caso, né? Tem que acostumar com isso, pelo YouTube. A gente também tá no Spotify, tá no seu agregador de podcast preferido. Só procura lá um podcast sobre futebol. E se você estiver ouvindo já pelo Spotify, ou pelo seu agregador de Spotify de podcast preferido, quiser ver nosso rosto aí, quiser ver a gente, se ela estiver lavando a louça, quiser olhar pra gente aí, pode vir. Seja bem-vindo e só jogar aí no YouTube também. Faço muito isso, inclusive, com outros canais, então aconselho que façam também quando estou fazendo outras coisas, né? Mas enfim, o Júlio nem me deu tchau, mas já vou me despedir logo, já que eu já estou falando aqui. Maluco, até muito embora, mané. Não, pô, só para aproveitar o embalo. Eu me despeço depois, tudo bem, vai. Perdão. Valeu, Júlio, valeu, Nicolas, e obrigado por você que nos acompanhou até aqui, mais um debate. Acho que ficou bem claro, né, o ponto de cada um. Sou Paulo Rogério, @paulorogério98 no Twitter, para quem quiser saber o meu time, né, por que não? O Twitter dele hoje vai ser visitado, vai ser bem frequentado. Certamente. Enfim, até a próxima edição, lembrando que o Paroímpa agora é todas as terças e os podcasts todas as sextas. Valeu. É isso. E só para aproveitando aqui antes de passar a vez para o Nicolas, então, sou Júlio Velasco, @Júlio Velasco em qualquer rede social. Qualquer rede social não, né? Twitter e Instagram, no caso. TikTok, esses bagulho aí, você já me encontra lá, Menino PL, ou PL da Depressão, tamo junto. Nós. Valeu, Nico. Valeu, Júlio, valeu, Paulo. Galera ligada aqui no podcast sobre futebol. Twitter do Paulo vai ser muito visitado e eu vou ficar de olho nos views também desse vídeo sobre se o jornalista deve revelar o clube de coração dele. A galera vai. Táticas, quem chega lá, comenta lá, vim pelo podcast sobre fute.
É uma boa, porque aí a gente vai ter uma noção, né, de quem realmente está acompanhando as duas plataformas que são co-irmãs, né, que a gente é tudo família, a gente não compete com ninguém, então o Pautas e Táticas faz parte aqui também do podcast sobre futebol. Eu sou o Nicolas Franco. Lá você vai saber o meu posicionamento sobre isso, também vai saber o meu clube de coração, mas dá uma olhada nos outros vídeos também, porque eu nunca vou faltar com respeito com o clube que você torce, porque eu torço por um clube diferente, e nem vou ficar exaltando o meu ou criticando muito mais o meu. Eu me preparo para isso, me formei nisso, quero trabalhar com isso, então tem que tratar todos os clubes com todo respeito. É isso, forte abraço. Caraca, o maluco amassou. Nós.